Semana passada eu fiz um vídeo para vocês falando sobre uma anomalia inédita que afetava o mercado americano. Nunca na história tínhamos visto uma quebra de correlação tão grande entre o S&P 500 e o RSP. Só para recapitular, os dois ativos são idênticos em termos de composição. As mesmas 500 empresas que estão no S&P estão nesse índice chamado RSP. A diferença é que no RSP todas as 500 empresas têm o mesmo peso. Sendo que no S&P vocês sabem que tem Apple, Microsoft, as grandes companhias, e empresas que representam 0,0 alguma coisa dentro do índice. A única diferença é essa. Por terem a mesma composição, é de se acreditar que ambos andem juntos. Quando um sobe, o outro sobe, quando um cai, o outro cai. Historicamente sim, exceto nos últimos 20 ou 30 pregões. A correlação entre ambos ficou negativa. Nunca antes na história isso aconteceu. Qual foi a minha explicação para esse fenômeno inédito? Um mercado muito monotemático. Os investidores do Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, quem tem exposição nos Estados Unidos, quer comprar o quê? Quais são as empresas mais faladas que estão na boca do povo hoje em dia, cotadas nos Estados Unidos? Eu não vou nem citar porque eu sei que vocês sabem quais são elas. Mas e o restante? E o restante do S&P, o restante de Nasdaq, o restante do Russell, e ninguém fala nesses ativos. Pois desde a quinta-feira passada, temos percebido uma violenta rotação no mercado americano. Eu estou usando a palavra violenta, estou roubando de alguém que escreveu isso nos Estados Unidos, porque descreve muito bem o movimento que temos visto. Uma reação extremamente forte das small caps, que ninguém fala sobre em 2024, também não falava em 2023, que são ativos sensíveis à narrativa de que o Fed vai cortar a taxa de juros. Durante o acompanhamento que eu fiz com vocês ao vivo na quinta-feira passada do CPI dos Estados Unidos, eu mencionei. Esse CPI veio excepcionalmente bom, o melhor CPI desde o início da desinflação dos Estados Unidos. Esqueçam o S&P 500, foquem no Russell. O Russell é a temperatura para essa narrativa. Fed cortará a taxa de juros. E desde então temos visto, que eu mencionei, uma violenta rotação entre ativos. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, antes de começarmos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se no canal. Acho que essa foi a introdução mais longa que eu já fiz até hoje. Isso só para explicar o contexto do que acontece no mercado americano. Quem acompanha o mercado americano, olhando a variação do S&P, a variação Nasdaq, a variação do Russell, e não olha debaixo da superfície, não sabe o que acontece nos Estados Unidos. É que nem quando o mercado brasileiro, Vale e Petrobras puxam a bolsa para cima e quando você olha para o resto dos ativos não tem nada subindo. Poderia ser o contrário. A carteira do canal nesse mês vem performando super bem porque nos Estados Unidos eu só tenho exposição a esses ativos que não estão na boca do povo, ninguém fala sobre, são empresas baratas, diferentemente de algumas aí que estão chegando a patamares de valuation bem puxados. Carteira essa que sobe no ano 14,57%, lembrando que as empresas que eu tenho em carteira praticamente nem subiram no ano. Grande parte dessa rentabilidade veio de alguns trades que eu fiz com cobre, que eu fiz shortando o S&P 500. Shortando é complicado, né? Traduzir isso para português, mas apostando contra o S&P 500, que deu bom ali em maio desse ano, e também as opções de Petrobras. Eu quero mostrar para vocês como que eu faço para ter esse tipo de rentabilidade olhando para a macroeconomia. Macroeconomia, curiosidades do mercado, porque o mercado ele fala comigo, eu não sei se ele fala com vocês. Mas quando eu olho para esses números aqui, o mercado está me dizendo algumas coisas. Eu estou lendo o mercado, é só isso que eu faço. Então, como eu menciono com vocês há muito tempo, eu estava esperando acontecer a tal da rotação entre large caps e small caps. Esse movimento aqui, que vem acontecendo desde quinta-feira, ali ó, Thursday, dia 11, movimento violento de rotação entre S&P e large caps. Eu não vou dizer só S&P, mas S&P, large caps e small caps. A última vez que esse movimento de rotação aconteceu foi no fim do ano passado, de julho até o iniciozinho de... de novembro até o iniciozinho de 2024. Foram 2 meses de rotação. Small caps tiveram um período de valorização muito forte. Como o mercado não dá muita bola para small caps,
muita gente não surfou essa valorização. Reparem que esse movimento aqui aconteceu em apenas 4 pregões. É preciso continuar, porque o Russell, a relação entre S&P e Russell está batendo nessa média de 200 períodos. Importante mencionar isso. Mas se esse movimento continuar, pode ser apenas o início de um grande período de valorização das small caps nos Estados Unidos, que em termos de valuation estão baratas. Se tem ativos que eu considero baratos lá fora, são small caps. Não é qualquer coisa, não é só porque a empresa é pequena que está barata, mas existem sim empresas de baixa capitalização que estão baratas no mercado americano. Reparem o que essa rotação significa em termos práticos. Em 4 pregões, o Russell subiu praticamente 10%. S&P 500 ficou um pouco mais travado. Reparem que aqui foi quinta-feira, ele está subindo 0,2%, 0,3%. Quando eu mencionava sobre essa anomalia entre RSP e S&P 500, a minha ideia não era construir uma teoria extremamente bearish de que S&P está prestes a derreter. Não. O mercado está muito focado num tema. Eu gosto de dizer que ele está monotemático. Quando a narrativa muda, a atenção dos investidores muda. Se você consegue ao menos antecipar um pouquinho disso, se posicionando em outros ativos, dá para ganhar muito dinheiro sem se expor tanto ao risco. Reparem aqui, esse movimento acontece de novo hoje, bastante violento. S&P subindo 0,16, Russell subindo 2,32. Mas eu não vou parar aqui não. Porque quando eu olho para dentro do S&P, além da superfície, desse 0,16, 0,20, 0,30, é o que ele tem oscilado hoje, tem muita coisa subindo no S&P. Mas tem muita coisa. O bull market dentro do S&P hoje, ele é quase invisível porque as pessoas não estão enxergando além da superfície. Eu vou mostrar como isso acontece. Reparem aqui, as 7 magníficas. Todas elas caindo. Todas elas caindo. Como essas empresas atingiram um nível de capitalização tão grande, e com isso um espaço tão grande, um peso tão grande no S&P, quando elas sobem um pouquinho, a bolsa renova a máxima histórica. Não quer dizer que o resto está subindo com elas. Quando elas caem um pouquinho, o mercado cai. Não quer dizer que todo o mercado está caindo junto com elas. Mas o S&P fica sensível aos movimentos das 7 magníficas. Tanto que quebrou correlação com o RSP. A única explicação que eu encontro é essa. O problema, o risco de quando isso acontece, é que em qualquer momento que essas empresas caem, o mercado ele acaba corrigindo, S&P acaba corrigindo. Porque o bull market ficou muito sustentado por poucos ativos. Mas vamos descer um pouquinho mais. Olha aqui, bancos subindo. Bancos, Bank of America subindo 5,30. Hoje saiu resultado de Bank of America. Eu tenho ações na minha carteira pessoal, comprei no passado, fiz vídeos aqui na internet. Meu Deus, quantas pessoas riram da minha cara. Vai quebrar, vai perder dinheiro. Aí, quase na máxima histórica. Eu sou super a favor da liberdade de expressão. Agora, de quem não tem conhecimento sobre o mercado, nunca abriu um balanço na vida. Calma, amigo. Segura aí os comentários para você. Eu não preciso sabê-los. Banco subindo nos Estados Unidos, empresas de dividendos subindo. Aqui alguns setores que eu acompanho, tá? Empresas aleatórias aqui, não tá dividido por setor, tá? Tudo subindo 1, 2, 3%. Poderia até mostrar aqui para vocês, se vocês não conhecem, um heatmap do próprio TradingView. Aqui, tem muita coisa subindo. Aqui tá verdinho. A diferença é que as grandes companhias hoje estão pesando. Como elas têm um peso absurdo dentro da bolsa, quando elas caem um pouco, o mercado pesa. Quando elas sobem um pouco, o mercado dispara. A questão é, como anda o bull market dentro do mercado americano? Por baixo da superfície. Eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos um dos indicadores de empresas batendo máximas dentro da NYSE. Aqui tem as mínimas e aqui tem tanto as máximas diminuído pelas mínimas, tá? É um menos o outro. Reparem que quando essas barrinhas estão aqui em vermelho, estão em alta, o mercado está derretendo. Tem muita empresa caindo. E com isso puxando a bolsa para baixo. Reparem que poucas empresas renovavam máximas
entre setembro e outubro, até início de novembro do ano passado. Foi quando o juro de 10 anos americano bateu 5%. Quem viveu aquela época de mercado, ano passado, eu falo época, mas era ano passado, tá? Era uma vez, ano passado. Quem viveu isso aqui ano passado, lembra do desespero que foi o juro de 10 anos batendo 5%. Poucas empresas renovando máximas, muitas renovando mínimas. Depois o mercado virou. Foi o extremo oposto. Como diz Howard Marks, o mercado é um pêndulo, né? Vai do extremo otimismo para o extremo pessimismo. Aí vimos uma grande quantidade de empresas renovando máximas. Isso se estendeu até março para abril, tá vendo? Poucas empresas renovando mínimas. A partir de maio até o iniciozinho de julho, reparem que a quantidade de companhias batendo máximas diminuiu e batendo mínimas ficou estável. Aqui foi o período que eu comentei com vocês, olha, tem alguma coisa esquisita na minha carteira não está andando, pô, acho que eu vou mudar de estratégia porque S&P 500 estava batendo máximas históricas aqui, só que a quantidade de empresas subindo lá fora era muito baixa. É um bull market falhado. Só pode ser um bull market falhado. E de fato, não sei se eu posso usar essa expressão, mas de fato era um bull market com poucos componentes, com poucas empresas ajudando na máxima histórica do S&P. Por isso eu chamo de monotemático. Era apenas um tema de momento que fazia o mercado subir. E o S&P só renovava máximas históricas por conta da composição dessas empresas, o peso dessas empresas dentro da Bolsa Americana. Nós estamos nos aproximando num momento que o mercado fica cada vez mais ansioso com o pivô do Fed. Como vocês podem ver, finalmente, depois de abril de 24 até julho, o mercado começa a acreditar numa maior possibilidade de mais cortes na taxa de juros em 2024. Antes existia uma dúvida entre 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, o famoso higher for longer, não vai cortar, vai manter o juro alto por mais tempo, os dados estão muito fortes, a inflação do primeiro trimestre foi uma porcaria, e agora, aparentemente, as coisas mudaram. Nós vimos aqui inflação mais fraca no mês de junho, que é o que fez o mercado andar demais nos Estados Unidos, e a probabilidade de cortes subir de 1 para 2 para 2 para 3. Quem sabe 3 cortes no ano. Existia aí a possibilidade de cortar em julho, algumas pessoas comentaram, mas eu fiz ontem a tradução do Powell e ele não mencionou nada sobre esse assunto, então acho que dá para esquecer essa história de cortar em julho. Minha opinião é setembro e depois, no máximo, dezembro. Não deve cortar em novembro por conta das eleições. Falando em dados macroeconômicos, hoje foi divulgado dados de varejo dos Estados Unidos. Vendas no varejo, núcleo das vendas, vendas reais. O número cheio decepcionou, veio negativo em 0,02, mas a expectativa era uma queda de 0,3. O núcleo surpreendeu para cima, mais de 4 vezes acima do consenso. A expectativa era 0,1, veio 0,44. E em 12 meses, o núcleo das vendas do varejo está crescendo mais de 3,5%. Não dá para reclamar desse número. E em termos reais, o varejo está contraindo 0,4% em 12 meses por conta do efeito da inflação. Mas a minha opinião é a seguinte: como a inflação nos Estados Unidos veio muito fraca em junho, nós provavelmente teremos um dado de Real PCE muito forte. Depende muito de como você analisa a CPI, tá? Mas o núcleo veio mais fraco, eu sei, o número cheio veio mais fraco também, mas a inflação de bens está muito negativa. Já mostrei isso para vocês. Labor market, não, inflation, tá aqui. Inflação de bens nos últimos 12 meses. Sobe mais um pouco. Aqui, ó. Bens duráveis. Deflação de 4,12. É o maior ciclo deflacionário de bens desde 2003 para 2004. Então você imagina a demanda por bens aumentando, a inflação de bens é negativa, o efeito que isso tem sobre o consumo real é muito grande. E poderia ir um pouco mais longe com vocês. Esses dados aqui são importantes, eu coloco aqui na planilha, mas dentro do Retail Sales, que é o vendas no varejo, tem um dado chamado grupo de controle. E o grupo de controle do mês passado, no caso maio, foi revisado para cima,
E o de junho veio 0,9%. Esse é um dos dados mais fortes desde o ano passado. Então existe sim um fator, eu já falei isso para vocês antes, um fator sazonal nos Estados Unidos, entrando agora no verão, terceiro trimestre, quarto trimestre. Existe um fator sazonal que aparentemente reacelera a atividade americana mais para o fim do ano. Afinal de contas, ano passado, lembram? Primeiro trimestre, a economia americana cresceu um pouquinho. Segundo, um pouquinho mais. Terceiro foi uma paulada. Foi muito forte. Quarto também foi bom, não foi tão forte quanto o terceiro, mas não dá para reclamar. Isso se repete pelo terceiro ano consecutivo, aparentemente. Aconteceu em 22, aconteceu em 23 e parece que está acontecendo em 2024. Então, a combinação de uma inflação mais fraca em junho, com uma atividade que surpreendeu no mesmo mês, o efeito real que isso tem sobre os números, os dados, é muito positivo. Então, eu poderia até dizer que o mercado ele está vivendo um período Goldilocks. Para quem não conhece, Goldilocks é uma expressão que se usa nos Estados Unidos para descrever um cenário macroeconômico perfeito. É perfeito, é perfeito, é perfeito. Ele é composto pelo quê? Uma inflação estável, na meta do Fed, levemente acima, 2,3, 2,4, ok? Inflação estável. Um mercado de trabalho forte, não muito apertado que nem nos últimos anos, a ponto de gerar inflação, mas um mercado de trabalho forte. Payroll positivo, contratações líquidas, legal. E uma atividade estável, 2, 2,5, 1,8 de crescimento do PIB no ano. Esse é o cenário, e especialmente, para não esquecer, um detalhe importante, um juro baixo. Um juro que hoje está em 5,5, deve finalizar o ano mais próximo de 5, ano que vem é difícil de falar, mas um juro baixo ou até num processo de queda, de afrouxamento monetário, como a gente chama, de maneira mais técnica, tá? Esse é o Goldilocks. O mercado simplesmente adora isso. Será que o mercado está realmente comprando essa narrativa do Goldilocks, Igor? Vou voltar aqui para um indicador de mercado muito importante. É o Russell. Ó, renovando máximas nesse exato momento. Gente, é máxima atrás de máxima há 4 dias consecutivos. Eu olho para esse negócio aqui e eu fico impressionado. Tá começando a ficar meio sobrecomprado no curto prazo. Já digo isso para vocês, tá? Começando a ficar meio sobrecomprado no curto prazo. No nosso indicador de market breadth, em 20 períodos, última vez que isso aconteceu foi dezembro de 2023, como eu comentei com vocês, foi essa puxada aqui de 30% em 40 pregões. 30%. Só nos últimos 4 está subindo 10%, como eu comentei com vocês. Tá meio exagerado. Então tem que cuidar com o FOMO do mercado. Tem que cuidar. É que eu queria ter dito isso antes. É $1 bilhãozinho que sai lá da Nvidia, da Microsoft, da Amazon, que entra nas small caps, que o mercado dispara. Por quê? Capitalização muito pequena, muito baixa, pouca liquidez. Então essa rotação, ela está muito sensível, violenta, porque é muita grana em alguns lados do mercado e pouquíssima grana em outros lados do mercado. Então, quando um pouquinho de grana sai ali das big techs, inteligência artificial, e o mercado simplesmente faz uma recalibragem, vamos comprar um pouquinho de small caps? Pode ser. Puf, o mercado sobe. O mercado fica muito sensível, né? Tem pouca liquidez. A capitalização dos ativos é baixa. Mas voltando para a questão do soft landing e também Goldilocks, será que o mercado está comprando essa narrativa? Se o Russell está subindo, é porque está comprando. O Russell é um termômetro do mercado americano. Afinal de contas, aqui dentro tem o quê? O que tem dentro do Russell 2000? Tem 2.000 empresas. Muita porcaria. Muita porcaria. Pô, mas por que as pessoas comprariam porcaria? Em períodos de especulação, quando existe muita ansiedade no mercado, o juro vai cair, o juro vai a zero, o Fed vai imprimir grana, o que vocês compram? Os ativos mais especulativos. É ali que está o maior potencial de retorno. Dá para ganhar dinheiro comprando McDonald's? Dá. Comprando Berkshire? Dá. Até os ativos conservadores sobem. Mas para ganhar a porrada mesmo no mercado, o pessoal tende a comprar ativos especulativos. E o Russell é o cara. Lá fora é o cara.
Então, o que o Russell está me mostrando, eu estou extraindo os sinais do mercado. Especulação está aumentando, a euforia está aumentando, o FOMO está aumentando, o mercado está comprando bastante a narrativa do soft landing e comprado na narrativa de Fed cortará a taxa de juro, Goldilocks, nunca estive tão feliz na minha vida, acordo sorrindo de manhã, ninguém tem problema na vida, tá todo mundo feliz. O Russell está dizendo isso. Não existe depressão, o pessoal acorda na segunda-feira feliz, tá? Todo dia muito feliz, é o que o Russell está nos dizendo. Ouro. Ouro está subindo bem agora, tá? Ouro está subindo 1,60, também na expectativa de que o Fed corte a taxa de juro, a centavos da máxima histórica. Se ele fechar hoje nesse ponto aqui, que é 2.427, é isso? 2.467 dólares, já é o fechamento mais alto da história. Ele já negociou em preços mais altos, mas já seria o fechamento recorde da história. Então fiquem de olho no que está acontecendo com o mercado no ouro. Isso acontece porque o mercado precifica uma queda na taxa de juro pelo Fed. Isso ainda terá efeitos muito grandes no dólar. Vou fazer um panorama mais comprido aqui. Eu não ia falar tanto, mas vamos lá, vamos aproveitar. O pessoal reclamou esses dias que os vídeos são muito compridos. Pois é, poderia dividir em vários vídeos de 5 minutos, mas acho que fica meio picado demais. O dólar DXY, que é uma cesta de moedas, dólar contra algumas moedas aí ao redor do mundo, não tenho o que comentar enquanto ele ou não romper para cima dos 107 pontos ou romper para baixo. Só que se eu tivesse que falar para vocês, eu já falei isso antes, no longo prazo eu sou bearish com o dólar. Eu sou pessimista com o dólar. Então, para mim, DXY é para baixo, só que faltam motivos macroeconômicos para isso acontecer. No momento atual, agora, com o Fed com juro em 5,5, o resto do mundo cortando o juro, isso é difícil de acontecer. Com o Fed sinalizando cortes na taxa, nós devemos encontrar, daqui a meio ano, daqui a um ano, DXY num nível mais baixo. Então ele está aqui dentro, ó, surfando, ele cai às vezes, sobe, cai, sobe, cai. Isso aqui é um gráfico semanal, então é muito tempo, são quase 2 anos aqui dentro, entre 107 e 100 pontos, vamos dizer aí, ó, 100 pontos. Baixa aqui um pouquinho, 100 pontos, tá? Quando o DXY está acima de 100 pontos, significa que o dólar está mais valorizado do que essa cesta de moedas. Abaixo de 100, está mais desvalorizado. Por enquanto, ele está num nível bem elevado. Mas eu não duvido que em breve, fim desse ano, início do ano que vem, com o Fed cortando a taxa, o dólar perca força e volte para níveis que nós não víamos desde ali pandemia, certo? Uma coisa importante para analisar a velocidade com que o DXY voltará para níveis mais baixos é a velocidade com que o Fed cortará a taxa de juros. Quantas vezes? Qual o ritmo? Quantos bases? Quando vai começar? Qual a frequência? Vai cortar uma vez, vai parar, uma vez, vai parar, vai cortar todas as reuniões? Isso tudo são fatores que influenciam na velocidade com que o dólar cairia. Como que eu descubro se vai cortar tantas vezes? Em qual reunião? Tem que acompanhar os dados macroeconômicos. Não tem outra. Dá para fazer tarô, eu acho. Dá para, mas não é, eu não vou por esse lado aí. Tem o pessoal que gosta de astrologia, eu já não vou mais tão longe assim. Mas quem acompanha dados macroeconômicos entende a dinâmica do mercado, consegue ler o que as informações nos passam, interpretar, tem que ler, tem que interpretar, e aí você vai lá e compra e vende ativos que possam se beneficiar de um movimento que você acredita que acontecerá no futuro. Dessa maneira que eu uso a macroeconomia para algumas operações que eu faço, para alguns investimentos que eu faço. Então acho que o panorama é esse, tá? Uma forte rotação, uma violenta rotação entre mercados. Para quem olha S&P subindo 0,10 ou Nasdaq caindo 0,50, parece que o mundo está acabando, mas não está. Dentro desses mercados tem muita coisa subindo. Esqueçam o S&P, foquem no Russell. Russell é a temperatura do mercado
É o ativo mais importante. Não estou mandando comprar, não estou mandando vender ou negociar. É só acompanhar. A narrativa do mercado agora está no Russell. É a temperatura do mercado americano. Obrigado, recomende esse vídeo para os seus amigos, outros investidores, pessoas que realmente gostam de falar de mercado e que botam a grana no jogo. Skin in the game. Valeu, deixe o seu like, inscreva-se no canal, até mais.